Olá, nós somos do grupo Ponto de Bolha e hoje nós vamos apresentar sobre o acompanhamento da umidade relativa ao longo do dia no Centro de Convivência, no CC, na UFO. E basicamente, nosso trabalho apresenta o acompanhamento da umidade relativa do ar ao longo do dia em Uberlândia, que é uma região de clima tropical. E a determinação foi realizada por meio dos princípios psicométricos, utilizando as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, cuja diferença indica a variação da umidade, e a carta psicométrica foi empregada como ferramenta de análise, permitindo relacionar as condições observadas às propriedades do ar úmido. Bom, e agora, para introduzir ao conceito, a umidade relativa é um parâmetro meteorológico fundamental que expressa a razão entre a quantidade de vapor de água presente na atmosfera e a quantidade máxima que o ar pode conter em uma determinada temperatura. Em Uberlândia, que foi a cidade que a gente fez nosso experimento, a gente tem uma caracterização de estações bem definidas, onde a variação diária da umidade relativa tende a ser acentuada, especialmente em períodos de estiagem, quando tem uma menor quantidade de vapor de água disponibilizada na atmosfera. E agora a gente vai explicar eu vou explicar um pouco sobre o que é essa carta psicométrica e como que faz a análise. E, bom, a psicometria é a ciência que trata. O método mais tradicional baseia-se nos efeitos psicométricos, que foi o experimento abordado no estudo, que é obtido pela leitura de temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido, TBS e TBU. A temperatura do bulbo seco, ela corresponde à temperatura ambiente, que é medida por um termômetro comum, enquanto a temperatura do bulbo úmido, ela é registrada em um termômetro com bulbo recoberto por algodão umedecido, como vai ser explicado posteriormente pelo Gabriel. E o processo de evaporação da água resfria o bulbo, resultando em valores menores da temperatura do bulbo úmido em relação à temperatura do bulbo seco. E essa diferença entre as duas é chamada de depressão psicométrica, e ela é proporcional à taxa de evaporação e é inversamente proporcional à umidade relativa do ar. Então, para correlacionar essas variáveis e determinar as outras propriedades, como entalpia, volume específico, e o que a gente quer, que é a umidade absoluta e a umidade relativa, a gente vai utilizar um item que chama carta psicométrica, que é um diagrama que nos permite obter diversas informações a partir de duas propriedades independentes do ar úmido. Bom, eu vou falar um pouco então sobre os materiais e os métodos utilizados, né? Aí o nosso objetivo era acompanhar a umidade relativa ao longo do dia. A gente realizou o experimento aí no Centro de Convivência da UFO, e os materiais que a gente utilizou foram aí 2 termômetros, o algodão para poder encobrir a ponta de um dos termômetros e manter úmido, aí a piceta com água, uma extensão elétrica, um ventilador, a câmera do celular para bater as fotos, um relógio e um suporte para fixar o termômetro e a carta psicométrica. Aí estão algumas imagens aí do termômetro, do aparato que a gente usou para segurar aí os termômetros e realizar o experimento, e o ventilador e o local que a gente estava utilizando ali no momento. Aí agora falando um pouco sobre a metodologia experimental, nesse experimento trabalhamos com um efeito psicométrico, utilizando aí o bulbo seco e o bulbo úmido. Para isso a gente confeccionou tipo um casulo de algodão que ficou preso na ponta de um dos termômetros e a gente manteve ele sempre umidificado com água. E antes de cada registro, a gente ligou aí o ventilador durante 10 minutos antes de fazer a medição, para garantir as condições adequadas da medição, né? As temperaturas dos 2 termômetros foram registradas de hora em hora, aí do período das 7h25 da manhã até as 17h. Aí a gente colocou aí a imagem do bulbo seco e do bulbo úmido registrado em cada horário, junto com o diagrama da carta psicométrica, que eu vou fazer uma passagem rapidinho,
simplificada de como que faz a leitura. Então, essa linha aí de baixo, essa linha horizontal, indica aí a temperatura do bulbo seco, em graus Celsius. Então, a gente pega aí o valor que a gente obteve e traça uma linha na vertical que vai se encontrar depois com a linha da temperatura do bulbo úmido, que é determinada por essa curva. E aí, em cada ponto dessa curva, desce uma linha na diagonal que indica aí, segue aí a nossa temperatura. O ponto onde elas se encontram, de acordo pelas curvas, é determinado a porcentagem da umidade relativa do ar. Aí, depois demonstrado aí o horário das 8h15, que a gente obteve essas temperaturas e foi registrado aí, de acordo com nossos dados, até uma umidade relativa de 55%. Depois das 9h05, foi registrada aí uma temperatura de 42%, posteriormente de 35%, depois 38%, 32%, às 30%, às 2h novamente o 25%, novamente o 25% no horário das 15, depois 30%, e por último, às 17h, novamente o 25%. Então, dá aí uma oscilada na umidade relativa, mas ela se mantém ali numa faixa similar ao longo da tarde. Boa tarde, vou falar a primeira parte sobre os resultados da discussão. Primeiramente, a análise dos dados experimentais, em comparação com os dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, de Uberlândia, para o dia 5/9/2025, revela um padrão de comportamento semelhante, mas com alguns desvios que merecem uma discussão, que será abordada posteriormente por mim e pela Ana Laura. Aqui a gente tem a tabela 1, com os valores de umidade retirados do Instituto, no dia do experimento, desde o horário das 7 horas até as 17, que foi o horário que a gente realizou o experimento. Tá, então falando um pouco sobre esse gráfico, sobre a tabela ainda, ao observar a tabela com os dados disponíveis no INMET, é importante ressaltar uma diferença maior entre as umidades máxima e mínima entre o fim da manhã e o período da tarde, que era esperado, visto que durante esse intervalo ocorre um decaimento da umidade relativa, já que a capacidade do ar de reter o vapor de água aumenta. Isso também será discutido posteriormente, comparando os valores do INMET com os experimentais. A seguir, tem-se o gráfico em umidade, em porcentagem, por hora retirado do site do INMET, no dia e local do experimento, que servirá como base para a nossa discussão experimental. Nesse gráfico, a gente tem a umidade máxima, a umidade instantânea e a umidade mínima, que foram representadas de forma mais detalhada na tabela anterior. Agora, a gente tem o gráfico fundamental para análise dos resultados e da assertividade do experimento, também umidade por hora, só que dessa vez do nosso experimento, nosso procedimento experimental, na data de 5/9, em Uberlândia. Esse gráfico a gente fez desde os horários das 7h25 até as 17 horas, e a comparação da umidade do Instituto, do INMET, com a nossa umidade experimental. Analisando um pouco esse gráfico, ele mostra que tanto os dados experimentais, em azul, quanto os dados do INMET, seguem uma mesma tendência ao longo do dia, que é a queda contínua na umidade relativa à medida que as horas passam, assim como foi reiterado pelo professor durante as aulas da disciplina. Esse comportamento é esperado porque o aumento da temperatura ao longo do dia tende a diminuir a umidade relativa, haja visto que a capacidade do ar de absorver a umidade aumenta. Além disso, também é possível observar a constância maior nos dados da referência que nos obtidos experimentalmente, visto que a disparidade das tecnologias disponíveis para analisar os dados de umidade entre os dois casos é muito grande. Boa tarde, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Pode voltar muito. Falar um pouquinho sobre os desvios que a gente
teve durante o nosso experimento. A gente dividiu em 3 intervalos para poder ficar mais fácil de explicar. O primeiro período da manhã, entre as 7 e as 10 da manhã, o maior desvio foi registrado às 9h05, com valor de 16%. Nesse horário, a umidade experimental obtida foi de 42%, e ela é consideravelmente menor do que a do Instituto, que era de 50%. E uma possível razão para isso é que, mesmo no início da manhã, o sol já começa a aquecer o ambiente. E por alguma fonte de erro, como a inércia térmica do termômetro ou uma saturação insuficiente do algodão no início da medição, ocorreu esse desvio. Aí, o próximo período, entre as 10 às 14, o maior desvio ocorreu às 10 da manhã, atingindo 32,69%. Esse foi o maior desvio durante todo o experimento. Às 10 horas, a umidade experimental obtida foi de 35%, muito inferior à do Instituto, que é de 52%. Esse horário marca o início da intensificação do calor solar, que provoca uma rápida diminuição da umidade do ar. A grande diferença pode ser explicada por uma resposta mais lenta do termômetro experimental às mudanças rápidas de temperatura e umidade, ou por fatores externos, como corrente de ar, que afetam mais intensamente as medições experimentais em momentos de transição climática acentuada. E, por fim, o período da tarde, que foi entre as 2 às 5 da tarde. Nesse intervalo, o maior desvio padrão foi observado às 16, com 30,44%. Nesse momento, a umidade experimental foi obtida de 30% e foi maior do que a do Instituto, que foi de 23%. Embora a tarde seja geralmente um período de umidade mais baixa, a discrepância pode indicar que o termômetro do bulbo úmido não estava secando tão rapidamente quanto deveria, talvez por não ter tido a ventilação necessária naquele momento ou por ter sido umedecido excessivamente. Outra possibilidade é que, no final da tarde, as condições climáticas locais, como formação de nuvens ou brisa, podem ter influenciado a umidade de forma diferente do que o modelo teórico do Instituto previa para aquele ponto específico, levando a uma leitura experimental mais alta. E, por fim, aí nessa tabela está representado os dados completos de comparação da umidade relativa obtida pelo IMET e com o nosso experimento, bem como todos os desvios padrões calculados. Pode passar. Enfim, apesar dos desvios, o experimento pode ser considerado um sucesso parcial, pois cumpriu seu objetivo principal, que era demonstrar a variação da umidade relativa do ar ao longo do dia com base na teoria da psicrometria. A tendência geral dos dados experimentais é consistentemente alinhada com os dados oficiais, validando o princípio teórico do método. As diferenças observadas são explicadas principalmente por desvios experimentais, já citados anteriormente, visto que o nosso procedimento não possui a precisão e controle de uma estação meteorológica profissional. Levando em conta os cálculos de desvio padrão, obtivemos o seguinte resultado médio de menos 6,78% em relação ao IMET, sendo um resultado satisfatório, indicando uma consistência notável nos dados coletados. Esse resultado corrobora a confiabilidade da análise e a estabilidade dos nossos resultados obtidos. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão, que o nosso acompanhamento da umidade relativa ao longo do dia em Uberlândia, por meio dessas leituras que a gente fez, da temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido, ela permitiu verificar na prática os conceitos de psicometria discutidos em sala. Os resultados experimentais apresentaram a mesma tendência registrada pelo INMET, valores mais elevados pela manhã, seguidos de uma queda contínua durante o período da tarde, em função do aumento da temperatura do ar e consequentemente, da maior capacidade de retenção de vapor d'água. Apesar dos desvios observados em relação aos dados oficiais, a limitação do método experimental, como precisão de termômetro, saturação do algodão, tempo de resposta das leituras e variações locais do microclima, a análise mostrou que nosso procedimento foi satisfatório por ter um desvio padrão muito baixo, de menos 6,78%,
e mesmo com que recursos simples que a gente teve, é possível a gente ter uns resultados consistentes e próximos da realidade. Portanto, esse experimento cumpriu com seu objetivo pedagógico ao consolidar a compreensão da relação entre o bulbo seco e o bulbo úmido e a umidade relativa, além de evidenciar a importância da psicometria para o estudo de fenômenos de transporte para aplicação práticas e em meteorologia, engenharia e processos industriais. Essas são nossas referências e esse foi o nosso trabalho.